gente vai chamar a Érica Pontes e Silva, que é a diretora do Instituto Municipal Nise da Silveira, para fazer o lançamento oficial do projeto de história oral do Instituto Municipal Nise da Silveira. Bem-vinda novamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tenho acompanhado aqui as falas, realmente muito emocionante a apresentação, né? Aproveito para agradecer mais uma vez a equipe, né, que vem tão bravamente aí, né, fazendo com que esses momentos aconteçam. Né? Também eu acho que é de extrema importância que a gente possa, né, marcar aqui um momento em que a gente vai apresentar mais, posso falar, um avanço, né, na nossa trajetória aí de incrementar todo o aparato que visa a preservação, história e memória do nosso Instituto, né? Sempre com um viés crítico, né? Trazendo essas memórias para que a gente consiga entender um pouco do que a gente vem passando agora, né? E que as nossas memórias consigam construir um futuro, né? As nossas memórias sejam o nosso futuro, sempre a partir de uma visão crítica. No ano passado, no segundo seminário de Histórias de Memórias da Loucura, tivemos, em cada texto, lançamos, né, o segundo volume dos Arquivos Contemporâneos de Engenho de Dentro, em que, na época, a gente pensou em intercalar os textos falando sobre os serviços com relatos da saída dos nossos clientes. Alguns viveram muito tempo dentro da instituição, né? E a gente queria deixar marcado, trazer algo mais humano, né, para uma construção que seria uma construção teórica, né, um produto que foi essa revista, e a gente poder trazer algo com que as pessoas se identificassem, conseguissem ter uma ideia mais próxima do que é o nosso trabalho, né? E principalmente trazendo um fator humano para o nosso trabalho, né? Não trabalhamos só com metas, não trabalhamos só com ideais, né? que dão norte às nossas práticas, mas também o nosso trabalho ele todo pautado na nossa clientela, no cuidado com o outro ser humano, como é que a gente pode estar construindo um SUS, uma assistência mais digna e acessível para todos. Então, esse ano, nós estamos lançando aqui uma nova ousadia, né? Para falar a verdade, esse projeto ele já vem amadurecendo há muito tempo, e eu tenho que aqui realçar uma pessoa que já vem falando há bastante tempo do desejo de que o Instituto possa ter essa iniciativa, que é a Ariadne Mendes, né, que sempre falou da importância em se ter um acervo, né, de histórias, né, um acervo oral das histórias dos profissionais que já passaram e que ainda atuam aqui no Instituto. Né? E em meio a uma pandemia, em meio a todas as dificuldades que a gente já relatou, que a gente conseguiu compartilhar um pouco hoje durante o dia, né? Numa equipe extremamente alinhada, né? Extremamente com muita vontade de transformar, com muita alegria, né, conseguiu trazer esse projeto que hoje nós estamos apresentando para vocês. Né? Então, o projeto História Oral do Instituto Municipal Nise da Silveira, né, que faz parte do nosso incremento nas ações voltadas para a parte de memória, formação,
em que estaremos ainda avançando, espero, no próximo ano, em 2021, né, com novos atores, com mais entrevistas. A gente pensou em abarcar um maior número de profissionais, de clientes, de vizinhos, de conhecidos do Instituto Municipal Niso da Silveira, que possam contar um pouco da história, sua história pessoal, no sentido de que cada um viveu e vive, né, o cotidiano do nosso instituto de uma maneira diferente, né, e que essas vivências elas vêm a formar esse corpo que hoje a gente luta em ter continuidade, luta em transformar, luta em que tenha uma maior visibilidade, né? Esse processo de transformação do Instituto, ele não é feito por uma pessoa, ele não é feito somente por uma direção, mas é um processo que já dura décadas, né? Que conta com vários atores. Então, estamos convidando esses atores para que falem, para que consigam colocar, né, para o público um pouco da história de cada um, que tem a ver com a história de todos nós. Né? Então, eu agradeço, né, a equipe que está à frente desse projeto, né, e espero que possamos dar continuidade em 2021 e ampliar cada vez mais, né, esses relatos de extrema importância para o nosso acervo. Né? No próximo ano, pretendemos ainda criar um novo espaço aqui no Instituto a partir da qualificação de leitos de longa permanência, ou seja, o antigo imóvel do Instituto estará recebendo o nosso Memorial da Loucura do Engenho de Dentro, um acervo, né, que certamente contará também com esse acervo de história oral, né, em que o público terá acesso, não só virtualmente, como também quem vier a conhecer o Instituto. Né? Então, eu acho que são essas as minhas palavras. Eu gostaria muito que as pessoas que estão à frente desse projeto que possam apresentá-lo e falar, né, da beleza que é poder escutar os nossos colegas, pessoas que a gente admira tanto, que a gente sabe da grande importância que teve e tem para que o Instituto seja hoje o que é e para que a gente possa sonhar com um futuro diferente. Tá? Muito obrigada. Érica, querida, muito obrigada pelas palavras, está abrindo aí os trabalhos do lançamento desse projeto. Eu queria convidar, então, a coordenação desse projeto para um bate-papo. E aí eu vou chamar nominalmente, eu acho que tem só uma pessoa que ainda não conseguiu entrar, mas ela chega na sequência, tá? Gisela Generini, que é psicóloga e assessora da direção do Instituto. Bem-vinda novamente. Daniele Ribeiro, historiadora e coordenadora do Centro de Documentação e Memória. Bem-vinda novamente. Pamela Pérez, psicóloga e fotógrafa do Núcleo de Articulação e Intervenções Culturais. Olá! Bem-vinda. E Ariadne Mendes, que é psicóloga e coordenadora do Ponto de Cultura Loucura Suburbana. Ela vai chegar na sequência, que eu acho que está com uma dificuldadezinha aí de entrar, né? Enfim, a gente teve alguns problemas operacionais aí no início do seminário, e aí agora esse é um pouquinho mais de leve, mas ela já está com a gente. Sim. Bem-vindas. Obrigada, Paula. Obrigada. Acho que não tem problema, a gente pensou de fazer um bate-papo mesmo, mais descontraído, assim como tem sido esse projeto. Então, se a Ariadne chegar, ela cola com a gente na conversa. Eu estou falando isso, mas eu até rascunhei umas linhas, porque fico muito emocionada de falar desse projeto. Esse projeto teve meu coração aí esse ano todo.
E, bom, em caso de emergência, vou procurar o papel, tá? Queria dizer, assim como a Érica falou, é muito importante a gente lançar esse projeto no contexto que ele surge, né, que ele nasce aí da pandemia. Ele vem a partir do investimento nas ações de preservação da memória que o Instituto vem fazendo ao longo dos anos. Acho que a Dani vai poder falar um pouco sobre do lugar de quem está no Centro de Documentação e Memória, que é um dispositivo muito importante no processo de desconstrução asilar do Instituto. A Ariadne vai poder dizer um pouco do lastro que esse projeto carrega, né? E muitas pessoas já vinham ouvindo assim, rumores, algumas pistas de que esse projeto tinha deslanchado e eventualmente perguntavam aqui e ali. E, bom, pensamos, como não falar disso no seminário? Que bom que a gente está falando disso hoje publicamente, esse projeto caminhou, né? E o que eu tenho a dizer assim, é que ele nasceu desafiando o mau tempo, né? E no meio dessa pandemia foi assim que ele nasceu e veio para, assim, me chamou a atenção que em meio ao distanciamento social nasce um projeto que trata justo do encontro e convide as pessoas ao encontro, a falar, a trazer suas lembranças, suas percepções, falar em nome próprio, pessoas que possivelmente tiveram suas histórias sem poder dizer delas assim publicamente. Então, a intenção desse projeto é constituir um acervo oral para compor e enriquecer ainda mais o Centro de Documentação e Memória e esse aparato aí que o Instituto tem cuidado nos últimos anos. Como a Érica bem lembrou, de fato, ele já ocupou muitos corações o desejo de que esse projeto saísse. A Ariadne é, claro, quem melhor pode dizer disso, mas eu queria dizer que esse projeto, ele nasce também com essas pessoas, ele nasce embebido nesses desejos, nesses anseios, nessa história. Esse lastro vem com a gente. E, assim, eu queria, assim, sendo um papo mais descontraído, eu queria registrar também um pouco do que foram os nossos bastidores de constituição disso. Assim, ao meu ver, muitas parcerias nasceram e precisaram nascer para que as coisas caminhassem. A meu ver, não só os entrevistados toparam compartilhar um pouco das suas vidas, mas também a gente, que esteve aí às voltas com isso, precisou abrir as nossas casas, a nossa intimidade, e muito da gente, pessoalmente, para estar nesse lugar. E aí o virtual se tornou presente e presença. Da minha parte, me sinto muito feliz e honrada com o encontro que nasceu daqui, e queria dizer também que uma equipe ela não se faz só com a junção de pessoas. E, assim, essa equipe aqui nunca trabalhou diretamente juntas, então esse foi um primeiro encontro muito potente, e eu queria dizer que, junto com o projeto que nasceu também uma equipe, e que passou a funcionar de um jeito muito afinado, muito sólido, muito coeso. E também queria dizer que, assim como falamos tanto de manhã, não tem como não mencionar que tem sim um fio de alegria, de descontração, que permeia esse projeto, permeia nosso encontro, nossa parceria. Então, assim, eu acho que é um projeto que trata do encontro e não só do nosso encontro com os entrevistados, com as pessoas que convidamos, e vamos convidar funcionários, ex-funcionários, vizinhos, usuários, familiares, mas também desse encontro de onde nasce uma equipe. Bom, queria dizer que os horizontes são muitos, também impensáveis ainda, desconhecidos e muito promissores, e meu desejo é que esse acento de leveza se mantenha para onde quer que vá, para onde quer que rumemos daqui para frente. E estou muito feliz, então, de falar publicamente que esse projeto está caminhando e estamos muito animadas e desejosas de que coisas muito legais surjam a partir dele. Esse projeto, para mim, é uma paixão. É um projeto que eu adoro. É um projeto que eu pensava em fazer há muitos anos atrás. Na verdade, nós, Loucura Suburbana, já fizemos uma pequena parceria com o Museu de Imagens do Inconsciente, pequena não na parceria, né, no produto que gerou essa parceria. O museu teve a iniciativa, uma vez, da gente começar a fazer umas entrevistas no bairro do Engenho de Dentro. Então, Loucura, né, como eu sempre desejei
que a gente pudesse ter o registro dessas histórias. Eu sempre achei que a história oral é algo muito potente, ágil, né, e que pode dar conta, né, de inúmeros aspectos que um livro, né, não dá. Bom, enfim, e é uma maneira potente da gente ter registros, né, registros emocionados. E aí a gente conseguiu realmente fazer algumas entrevistas, uma que foi histórica, com um morador do bairro que tinha 98 anos, e que contou do início do Carnaval do Engenho de Dentro, da criação do bloco Chave de Ouro. Ele participou disso. Então, é uma coisa assim, não tem nem nome o valor histórico de um depoimento desses. A gente fez outros, depois o Loucura, realmente, nessa paixão, também acabou fazendo 5 importantes entrevistas com sambistas, exatamente, que tinham a ver com a instituição Engenho de Dentro, Nise da Silveira, e o bairro do Engenho de Dentro, e o Carnaval, quer dizer, unir essas 3 coisas, e nós fizemos entrevistas com 5 sambistas, um, inclusive, do bairro, é o avô do Abel, né, o seu Luiz, que nos deixou, mas que deixou essa grande lembrança, a gente tem esse registro, e que contou coisas incríveis do hospital, onde era a entrada do hospital, enfim, todos eles falaram coisas do bairro e também do hospital, tiveram alguma passagem. E depois disso nós paramos. Nessa época, era um convênio, uma parceria com a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e tinha todo um aparato. Foi uma delícia, mas parou. E eu conversava com Gisela Janerini, anos depois, sobre vamos retomar, e vamos retomar, até que a pandemia chegou e a gente retomou. Parece até mágica, né? Que no meio dessa história a gente retome. Mas era isso. Para mim, era muito difícil arranjar todo aquele aparato que eu tinha experimentado para a gente gravar a entrevista. Era muita coisa, câmeras, pessoas, microfones de lapela, e de repente a pandemia inaugura essa possibilidade virtual que a gente já tinha antes, mas não usava. Que é, claro, o presencial tem lá o seu encanto, é maravilhoso, mas isso foi, como se diz, mamão com açúcar. A gente realmente resolveu a questão e conseguiu, como a Gisela falou, constituir uma equipe afinada, apaixonada, e a gente está agora desenvolvendo esse trabalho que eu considero importantíssimo. Bom, eu estou há muitos anos no NISE, né? Quase 40, então, assim, o meu desejo que essa história esteja contada é enorme. E as pessoas todas não escrevem livros, né? Mas todas têm memória. Então, isso é uma grande oportunidade dessa história ser escrita através disso, através de depoimentos orais. E cria-se uma rede, porque as associações que se fazem para o próprio entrevistado, quando ele está sendo entrevistado, que vai associando, para nós que estamos assistindo, também vamos associando, e as associações que vão acontecer depois com quem tiver acesso a esses depoimentos, isso vai criando uma rede que eu acho que vai colorir, né? Vai vestir a instituição. Nunca mais a instituição será a mesma. Aquele cinza, né, antigo, é a outra instituição, uma instituição que vai ter vida, história, por causa desse projeto. A gente está proporcionando isso, né? Bom, eu acho que a gente, depois de algumas apresentações, pode conversar. A gente tem esse hábito, aliás, um maravilhoso hábito de trocar, de conversar. Eu só queria dizer aqui também a importância desses registros para mim, é porque o NISE, a Érica, eu não ouvi a fala da Érica agora, mas ouvi de manhã, quando ela disse que faltava muito pouco para a gente se transformar, para um novo NISE aparecer, né? Falta muito pouco, realmente, para esse processo de desconstrução acabar, né? E claro que o que vai ser esse Nise da Silveira? O Nise da Silveira vai ser um representante da mais alta importância, que já é, em relação ao patrimônio cultural e histórico da saúde mental, né? E é para isso que a gente está contribuindo, para que esse patrimônio ainda tenha mais acervos e se torne ainda mais relevante.
e importante na cidade, no Brasil e no mundo. Bom, e a gente, é isso, o destino do NISE, se tornar um parque com esse tipo de coisa, cultura, arte, história e emoções. É isso, gente. Então, por enquanto, o recadinho foi esse. E muito obrigada por participar desse grupo tão gostoso. Bom, o meu lugar nesse projeto, né, talvez eu seja, acho que Pamela chegou ao NISE depois de mim, mas certamente está na saúde mental há mais tempo que eu. Eu entro, né, nesse projeto e nessa equipe de um lugar muito específico, como historiadora, né? Então, supostamente, alguém que poderia ter mais ferramentas para lidar com história oral, o que se mostra absolutamente equivocado no caso, né? Porque não só porque eu aprendo o tempo todo, a gente aprende o tempo todo, mas porque eu, apesar de ser historiadora, nunca havia trabalhado com história oral antes, então, assim, é claro que eu conhecia a metodologia, enfim, a gente estuda na universidade, mas eu era uma pesquisadora do século XIX, então a história oral sempre havia sido algo distante para mim, né? Ainda que é algo que eu conhecesse, eu nunca tinha nem chegado perto de trabalhar com nenhum projeto de história oral, na minha experiência acadêmica, mas, obviamente, como historiadora, sempre tive encantamento por esses discursos, e eu acho que tem algo que de certa forma, aproxima, né, me aproximou do projeto, me aproxima da equipe, que é o fato, né, e assim, para nós historiadores, né, não é tão simples assim, essa divisão de que a partir de que fonte é possível ouvir que vozes, né? Na verdade, a gente aprende que dependendo do que você pensa, de como você interpreta o mundo, você consegue ouvir, você consegue identificar atores e vozes mesmo onde há silêncios. Então, é claro que tem isso, mas existe todo um interesse, aí sempre foi um pouco da minha área, daquilo que a gente chama, e que a gente já falou hoje na manhã, né, da história dos vencidos, de estar atento às múltiplas vozes que a história nos permite ouvir, né? E é claro que num projeto de história oral, embora, é claro, quando a gente analisa, né, quando a gente analisa um projeto de lei, é possível identificar sobre que pessoas, que seres humanos esse projeto de lei está tratando. Quando a gente fala da documentação clínica, que é uma parte riquíssima do arquivo do NISE da Silveira, a gente consegue identificar parte dessas trajetórias, mas é claro que não é a mesma coisa de ouvir esses atores, né? E de ouvir, que é o que trata a história oral, com essa emoção, que não é só a emoção de um relato escrito, né? Mas é com as expressões, com as interjeições em cada fala. Então, a história oral, ela traz uma emoção que, para qualquer historiador que esteja atento a essa multiplicidade de vozes, é de um encantamento enorme, assim. Então, obviamente, sempre, a Ariadne sempre falou do interesse do projeto de história oral, e eu, sem exatamente muita ferramenta para isso, sempre achei a ideia maravilhosa e sempre topei, mas como elas falaram aqui, é impressionante como existia realmente esse entrave, e a gente muitas vezes, e esse significado da pandemia é muito interessante, porque esse projeto, hoje a gente olhando, a gente pensa, nossa, mas podia ter caminhado de outras formas, né? Mas a gente sempre atento a algumas limitações e que, na verdade, quando surge uma limitação maior ainda, que foi a pandemia, a gente criou atalhos para fazê-lo acontecer, assim, isso é muito impressionante. E acho que a fala da Gisela foi muito feliz disso, de trazer da equipe, que é muito impressionante como nós, com perfis absolutamente diferentes, inclusive interesses diferentes no projeto, né? A gente o tempo todo, talvez eu que venho da história, com um pouco mais de preocupação de um rigor técnico, teórico, e aí por isso que eu digo que eu aprendo também o tempo todo, porque é muito curioso como a gente chega às vezes com uma questão metodológica, mas aí na prática, a prática vai mostrar que talvez outro caminho também desse certo, também fosse possível. Então, assim, essa diversidade que a gente conseguiu conformar nessa equipe, que não é um consenso unânime o tempo todo, muito pelo contrário, né? A gente tem infinitas discordâncias, debates, mas como a gente consegue se afinar
e como tem conseguido funcionar, né? Porque acho que às vezes se alguém de fora se visse uma reunião de organização de uma entrevista, não poderia acreditar na nossa fala após a entrevista, porque sempre depois das entrevistas gente, mas funcionou muito bem, a gente está muito afinada. Como é que pôde? A gente achou que não ia funcionar e deu certo. E acho que é um pouco dessas afinidades que, mesmo nas discordâncias, a gente tem conseguido construir. Isso é muito importante. Queria falar aqui ainda em relação ao projeto, que nós estamos falando aqui às 4, mas a gente tem mais gente na equipe, inclusive mais uma historiadora, que é a Fernanda Antunes, que é uma pessoa que já tem experiência com história oral, mas muito nova na saúde mental, mas que tem ajudado também com essas questões metodológicas, e a Thaís Tawane, que tem sido fundamental, principalmente na parte técnica, mas também vem se desinibindo de pensar o projeto, né? Cada vez mais a gente tem a equipe coesa também nesse sentido, né? De todas poderem participar, pensar, opinar. E, enfim, uma satisfação, assim, aprender, e é muito interessante, assim, como eu tenho a aprender de história oral com todas vocês, assim, acho que isso é muito legal. A gente vai depois apresentar o filmezinho, vocês vão entender um pouquinho do que é a emoção, então não estou nem entrando aqui nos depoimentos, porque eu acho que só os depoimentos vão falar por si, né, nos trechos que vocês vão assistir hoje e o dia que eles estiverem disponíveis. Só para fechar aqui minha fala, falar desse lugar também do Centro de Documentação e Memória, como esse é um passo importante e desafiador, porque a gente está acostumado, né, enfim, com uma série de entraves, dificuldade de equipe, falta de estagiários, mas apesar disso a gente tem construído aí ao longo dos últimos anos uma expertise do trabalho com a documentação que a gente guardava até então, né? Que é a documentação escrita, livros, documentação de arquivo, embora a gente já tivesse uma parte de acervo audiovisual muito pequena, e aí esse desafio, né, dessa memória que vai sendo construída nesse momento, e como é que a gente guarda, armazena, né, e disponibiliza isso para pesquisa, né? Então são todos desafios novos para a instituição e especialmente para nós do Centro de Documentação e Memória. Acho que era isso. Bom, eu fico falta das entrevistas, né? De fato, é um projeto plural no sentido das pessoas com quem a gente vai conversar para entender e construir essa história do NISE, e também esse trabalho todo que a gente tem em equipe, né? Não se trata, como vocês todas disseram, só de fazer entrevistas, mas da gente entender como funciona um projeto, da gente se entender e a gente levar essa história, essa construção dessa história do NISE adiante, né? Eu acho que eu sou a mais nova em tempo de trabalho, né, no NISE da Silveira, a Daniele falou isso. Então, todos os dias da minha vida que eu entro no NISE, apesar de hoje a gente funcionar como praticamente um polo cultural, no lugar onde existiam enfermarias, a gente tem hoje galeria de arte, a gente tem uma série de projetos que mediam o trabalho, né, a partir da arte e da cultura. Apesar disso, todos os dias da minha vida que eu entro no NISE, eu me faço lembrar que eu estou dentro do manicômio, para que isso seja motor para que a gente possa, de fato, transformar isso. E ter acesso a essas histórias, a essas pessoas do jeito que a gente está fazendo, né? A história oral me encanta porque a gente trabalha não com a história única, aquela que é contada, como a Daniele falou, pelos vencedores, pelas pessoas que dominam, né? Vamos colocar pela direção nesse sentido. Ela é contada por todas as pessoas que viveram e vai ser contada do jeito que aquele sujeito viveu, que ele pode ter estado na mesma época que eu e ele viver aquilo tudo de uma maneira muito diferente. Isso está sendo muito rico, porque eu, graças a Deus, né, não vivi esse tempo desse hospício, as pessoas amarradas, as pessoas numa cela forte, como a gente sabe que existiu. E a gente ouvir essas pessoas contando essas histórias trouxe uma coisa muito interessante, muito nova para mim também, que é o seguinte: ele viveu num tempo muito tenebroso, mas aquele cara ele estava fazendo o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha naquele momento, né? Isso é muito importante para a gente poder resgatar essa história e poder olhar para o futuro, mas dando valor ao que cada um pôde construir nesse NISE que já foi,
né? A gente tinha crianças internadas, tinha 300 crianças internadas, e hoje a gente não tem mais, por exemplo. Isso é um grande avanço. E a gente resgatar essa história é também poder olhar para um futuro de uma maneira muito cuidadosa, né? Um dos entrevistados falou uma coisa linda, assim, no futuro, mais à frente, vocês vão poder dar valor ao que vocês estão fazendo. Porque, de fato, a gente trabalha muito na saúde mental, a gente constrói muita coisa, mas nem sempre a gente consegue olhar para o que a gente, de fato, está construindo para as vidas transformadas. E acho que cada entrevistado está trazendo isso para a gente, né? Isso, de fato, assim, é um projeto muito feliz, é um presente que a pandemia trouxe para mim, eu acho que para a gente, né? Apesar da dureza que está sendo, de tudo que a gente está vivendo em termos de países, de mundo, a gente tem também conseguido, nas brechas, criar essas oportunidades. Né? Talvez a gente, tão atribulado de tanta coisa no dia a dia, não tivesse conseguido levar essa história adiante. Né? Inclusive poder contar com os recursos que a gente tem, abrir mão do equipamento todo que a Ariadne falou, de uma equipe, e a gente fazendo do jeito que a gente pode, do jeito que é possível, e dando lugar e valor a isso também. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. É uma construção pessoal, profissional, enfim, e isso fica para a história também, né? Acho que para além da história do NISE, para a história da psiquiatria, da reforma psiquiátrica, é uma lindeza, é uma lindeza. Eu acho que a gente, se ficasse aqui falando o tempo inteiro, poderia dizer uma parte muito pequena, né, do que a gente está vivendo. Então, eu quero agradecer. A gente tem o apoio da direção para que isso seja possível. É muita gente, muito investimento para que tenha lugar essas entrevistas, essas pesquisas, essas reuniões. Então, eu quero muito agradecer, né, a Érica e esse convite dessa equipe, né, para eu fazer parte também. É isso. Meninas, só para sinalizar que o Carlos Augusto de Araújo Jorge está aqui no chat, né? Que foi, enfim, nosso último depoimento, que nos trouxe ainda mais fôlego para estar aqui hoje. Que legal. Agradecer a presença. Seguimos com o vídeo agora? Eu queria dizer só uma coisa que eu não disse, não sei se algum de vocês disse, mas que é um dos aspectos que eu acho muito legal, é justamente esse, porque esse projeto reescreve a história da instituição. Quando a gente ampliar mais para o bairro, do bairro, enfim, mas também as histórias individuais, né? A emoção que as pessoas sentem de falar da sua própria história, de ter essa chance de reviver a sua história falando, é uma coisa linda. Isso já é, como a Daniele falou, a gente vai descobrindo, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vai descobrindo, eu fui descobrindo isso. E é lindo isso também de ver. Como as pessoas gostam de falar da sua história, né? Isso era só para fazer um complemento. E como elas precisam também, né, Ariadne? Acho que a gente viu isso com alguns dos nossos entrevistados, e eu fiquei pensando, agora eu não lembro se foi Dani que falou, se foi você, assim, como que durante muito tempo a gente colocou limitações na frente do projeto, e agora foi justo com uma limitação que a gente caminhou com o projeto, e com recursos absolutamente humanos, né? A gente fez só com recursos humanos, na medida que as nossas ferramentas de trabalho foram a escuta, a palavra, a troca, o encontro. A gente precisou de muito pouco e de muito para investir para esse projeto caminhar, né? E é uma grata surpresa que a gente tenha conseguido fazer isso. Eu acho que a pandemia acho que tem nos apontado, né? Como que algumas coisas vão nascer com força, tem nascido e, de fato, tem uma mudança muito maior em curso e que não sabemos para onde vai, mas acho que o fato de não perdermos aí a esperança e a alegria, e com esse projeto acho que a gente marca isso, né? É fundamental. É fundamental. Eu acho, gente, só para sinalizar, porque acho que é importante explicar para quem está assistindo, a gente iniciou esse projeto agora, durante a pandemia, não a ideia do projeto, porque isso ela permeia, né, as nossas vidas há algum tempo, mas a gente começou a botar em prática agora.
A ideia é que futuramente a gente vai disponibilizar esses depoimentos como acervo da instituição, né? Possivelmente no site do Instituto, que a gente vai lançar ainda. Só para explicar para o pessoal, assim, isso ainda não está disponível, né? Mas a ideia é que a gente, em breve, as próximas etapas do projeto é justamente pensar como viabilizar o acesso a esse produto, né? Que são esses relatos. Então, por enquanto, é só para deixar com água na boca, né? E dizer que isso está sendo feito, que é o mais importante, né? Que a gente para não perder esses registros. E isso, né, que a Ariadne comentou, né, desse desejo, da necessidade das pessoas falarem, é claro que todo mundo, né, é importante para a gente. Acho que é parte da vida humana, assim, para se organizar, produzir e organizar as suas memórias. Mas um dos motes desse projeto é justamente poder ouvir um número grande e diverso de atores sociais, né? Que vão desde funcionários a moradores do bairro, enfim, clientes que são atendidos hoje ou que estiveram em outros momentos internados, enfim. Claro que o projeto ainda está no iniciozinho, a gente ainda não ouviu todo mundo, mas um dos marcos desse projeto é justamente trazer essa fala e poder ouvir pessoas que não estão acostumadas a serem consultadas sobre essa memória. Então, assim, a gente está ouvindo profissionais que tomaram outros rumos e que assumiram outras posições, que têm livros publicados, mas a gente também está ouvindo pessoas que se relacionaram com a instituição e que não estão acostumadas a dar palestras, que não têm livros publicados, que nunca escreveram necessariamente sobre essas memórias. Então, são pessoas que estão justamente se emocionando de poderem visitar essas memórias para compartilhá-las com a gente. Então, isso dá um outro tom, assim, um outro rosto, e é nesse sentido que a gente fala de uma história múltipla, né? De não ser contada pelas mesmas pessoas que ocuparam as mesmas posições. Acho que esse é uma grande qualidade do que a gente tem tentado fazer. Colônia de alienadas do Engenho de Dentro. Colônia de alienados do Engenho de Dentro. Colônia de psicopatas do Engenho de Dentro. Colônia Gustavo Riedel. Centro Psiquiátrico Nacional. Centro Psiquiátrico Pedro II. Instituto Municipal Nise da Silveira. O Instituto Municipal Nise da Silveira é uma instituição centenária com muita história para contar. Parte disso se encontra nos acervos que nos contam sobre a arquitetura do espaço, a construção dos prédios, normas e leis que regiam seu funcionamento. Nos arquivos também é possível acessar histórias, conhecer internos, funcionários e familiares que tiveram suas vidas atravessadas pela instituição em diferentes tempos. Mas muito dessa trajetória ficou apenas nas lembranças desses atores. E foi então, através do desejo de produzir um registro dessas memórias faladas e contadas através de lembranças, fatos e causos, que nasceu esse projeto de história oral, a fim de documentar a memória coletiva da instituição. O objetivo é reunir a história desse NISE que não se aprende nos compêndios, leis, artigos acadêmicos, nem mesmo nos registros clínicos. Para isso, documentamos a voz de figuras importantes através de depoimentos orais. Dentre elas figuram antigos diretores, médicos que se tornaram famosos pelas suas lutas contra o manicômio, mas também internos que tiveram parte de sua vida marcada pela institucionalização. Enfermeiros e enfermeiras, operários, jardineiros, vizinhos que viam o hospital somente pelo lado de fora. Esses atores são personagens que de diferentes lugares construíram e desconstruíram muito do que a instituição foi e é hoje. E assim nasce a história viva, múltipla e plural do Instituto Municipal Nise da Silveira através de diferentes olhares.
é importante registrar que esse projeto começou em meio à pandemia de Covid-19 e todos os depoimentos foram gravados remotamente. Se por um lado esse ano trouxe os desafios do distanciamento, do isolamento e da saudade, por outro ele viabilizou o nascimento de parcerias e encontros inéditos a partir do mundo virtual. E foi nesse contexto que deslanchou esse projeto inspirador que tem como metodologia a história oral e se propõe a escutar a palavra, a história e a biografia de cada ator social que teve a sua história no Instituto Municipal Nise da Silveira. Pronto, agora tá gravando. Eu tô muito old school, não tem impressora, botei as perguntas numa ficha. A outra de batonzão, gostei. Aqui para baixo. Não, hoje eu também tô de short de andar em casa. Eu tô, só blusa que arrumada, gente. A minha caneca especial, Dani, peguei, especial. Tá muito apresentadora de televisão. Tô muito Fátima Bernardes, né, cara? Ih, tá gravando. Esta entrevista será conduzida por mim, Ariadne de Moura Mendes, com os apoios de Daniele Ribeiro, Gisela Gianerini, Pamela Pérez e Thaís Tawane. Eu estou muito emocionado. Acho que mexer no passado, em certos momentos, é muito difícil. Isso é uma declaração para dizer da importância dessa atitude, né, dessa cultura de resistência, de ativismo, né, de clareza, de construção. A gente construiu uma série de coisas desconstruindo. Muito obrigado, Ariane. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. A arte seria o exercício da liberdade, né? Então, é uma forma de exercitar a liberdade de pensar, a liberdade de criar diversas outras formas de liberdade. Né? É absolutamente emocionante te ouvir, Lula. E aí o Lula entrou na enfermaria e aquilo foi uma pausa. E eu senti aquilo também, uma experiência de pausa daquele alvoroço. Eu fiquei, assim, encantada. Eu gostei muito de lembrar esses momentos. Você traz tudo que você viveu e também o investimento que você teve, principalmente nas pessoas, né? Que é esse o trabalho da gente. Todo dia a gente constrói um futuro. Amanhã, amanhã, amanhã. É um capítulo, né, da história do país, da saúde pública, que é imensamente maior do que o Nise, né? E agradecer pelo seu exemplo, sua história, que vai nos ajudar. Pois é, esse projeto é justo isso, né? Não é a história contada pelos famosos, mas pelas nossas estrelas, né? Foi uma honra te ouvir. Muito obrigada, Luizinho. Isso eu vou levar para minha vida. Vamos tirar nossa última foto juntos. 1, 2, 3 e já. Tchau. Tchau, querido. Foi ótimo. Vocês vão na frente e perceber o valor desse trabalho que vocês estão fazendo. Aprendi com a Nise que se você não tiver liberdade e não tiver carinho e não tiver alegria no que faz, você não trata, muito menos cura. E aí eu fico tão feliz de saber que o Velho Hospício transforma-se em ponto de cultura, tem um bloco com alegria, com música, com vida, sabe? Tem um grupo de pessoas resgatando a história e dando a essa história um caractere absolutamente leve, acessível a qualquer pessoa. Isso é muito gostoso, isso é muito importante. É sempre inspirador para nós podermos seguir, né? Muito obrigada. Essa alegria contagiante, Carlos, eu acho que emocionou todas nós aqui. Eu estou muito emocionada, assim, quero te agradecer assim, profundamente, por compartilhar essa história e essa esperança, né? Essa esperança de caminhamos, temos muita luta, mas não vai ter retrocesso, né? Então, muito obrigada. Essa alegria hoje certamente marcou esse projeto. Muito obrigado, digo eu. Tenho certeza. Esperança, alegria e muito amor.
Que legal. Gente, falei para a gente voltar, mas fiquei super emocionada, nem sei o que dizer. Assim. Saiu, né? Que beleza, né? Obrigada, gente. Obrigada. De coração. Obrigada. Ficou muito bonito, Pamela, esse vídeo. De fato, você conseguiu condensar assim, tantas coisas, né? Tantos momentos. E dá para ver assim, a cara de vários momentos, de diferentes tempos que vivemos. Aquilo que a Dani falou, de que minutos antes de uma entrevista, ninguém supõe o que vai virar entrevista depois. Ficou muito bonito, muito emocionante. E eu queria dizer também que não teve nenhum depoimento que a gente tivesse terminado bem, né? A gente sempre, quer dizer, termina muito bem, mas muito emocionada. E eu acho que é assim também que eu fico com esse lançamento, com isso de tornar público um investimento tão importante, tão afetivo e tão grandioso aí desses tempos difíceis que vivemos. Teve pandemia, tem pandemia, mas também tem isso aí nascendo com força. Queria só para finalizar depois... Não, eu ia dizer que Desculpa, tem depois... muita, mas muita, porque alguém falou, não, a gente está só... Gente, a gente não vai dar conta, eu acho. Vai ter que ter muito mais gente trabalhando nisso, Sim. Porque é muita gente para contar a história. Mas é muita gente. Muitas coisas importantíssimas aconteceram nesse instituto, né? É uma vida inteira. São 100 anos de história, né? E tem Eu muita acho que a gente história está para ser comemorando aqui, Ariadne, que a gente começou esse projeto, né? Que já vem aí, como você mesmo disse, você é uma precursora nesse desejo, você já fez várias entrevistas, então é isso. A gente começou, está dando a largada hoje e vamos em frente, né? É isso aí. Isso aí. Sim. Gente, vai falar? Não, ia só fazer um comentário, porque depois do vídeo a gente tem que agradecer a sensibilidade da Pamela com as imagens, que consegue resumir o que é a emoção da gente nesse trabalho com esse vídeo. Obrigada. Obrigada. E a alegria, né? Eu acho que no vídeo fica muito claro como a gente se diverte. É um trabalho em que a gente se diverte. É um trabalho bom. Gente, eu achei maravilhoso. Achei muito lindo. Eu consegui acompanhar poucos comentários, mas as pessoas estão muito afetadas, assim, sabe? Estão tocadas com o que vocês conseguiram colocar em curso, né? Essa intenção, ela já existia, mas, assim, muito lindo. Realmente, as imagens, Pamela, um primor, assim, tá? As falas emocionadas são as mais bonitas, na minha opinião. Elas são... É isso que traz, né? De verdade, eu acho que eu fiquei aí, né, na incumbência de fechar e, ao mesmo tempo, como fechar um dia de tanta, né? De tanta coisa. E eu fiquei pensando assim, porque vocês falaram, isso fez muito sentido para algumas pessoas, né? Assim, as pessoas ficaram muito emocionadas e é quase. E aí eu fiquei pensando na fala da Adriana Facina no início, né? Assim, que quando ela aponta que mirar o passado, isso me tocou muito. Assim, é uma fonte de esperança, né? Assim, e aí é isso. Assim, a gente não só pelo nosso lado pessoal, que a gente consegue contar a nossa história e aí achar um quê de verdade, de sentido maior, mas de muitas histórias, né? Assim, para que isso possa reverberar e ser material de afetos, né? De pesquisa, do que quer que venha a partir daí. É muito lindo. Vocês estão super de parabéns. Muito, muito, muito legal. Queria agradecer, porque somos todas. Na verdade, eu pensei assim, podemos fechar juntas, porque somos todos da comissão de organização. Mas antes, eu queria só dizer o comentário do Carlos Augusto, que ele falou que o Carlos Augusto foi a nossa ex-diretor, né, do Instituto Municipal Anísio da Silveira, e ele disse que as lembranças não param de vir na cabeça dele. Ele foi entrevistado na semana passada. Isso provoca também esse turbilhão, né? É a vida que pulsa, é a vida que pulsa. Muito legal. Até terapêutico, né? Assim, a coisa engata e aí vem, vem várias lembranças, e eu acho que a possibilidade também de elas encontrarem um outro eixo, de dar um novo sentido, de ressignificar mesmo.
E aí, assim, eu vou convidar vocês, eu tenho algumas coisas a dizer, né? Quero agradecer muito, fiquei super emocionada em vários momentos desse dia.